Agora são 7h49. Nós vamos conversar neste momento com a Luciane Boatê, ela que é professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professora Luciana, bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom, Luciana, a gente vai começar a conversa sobre pelo pacto, né, que foi firmado ontem entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente do STF, Dias Toffoli, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, que teve aquele café da manhã, como você sabe, né, que resultou aí no terceiro pacto republicano pela realização de macro-reformas estruturais. E, na realidade, esse pacto foi bastante criticado, né, por diversos especialistas. Temos também a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Juízes para a Democracia, no Congresso. O Marco Aurélio, que é ministro do STF, também diz que o Toffoli não tem procuração do STF para negociar pacto com os demais poderes. Como é que você está vendo essa repercussão dessa participação do Dias Toffoli nesse pacto? Bom, eu acho que a posição da magistratura e das associações de magistrados está correta em criticar o pacto, especialmente porque essas reformas estruturais elas podem impactar em violações de direitos. Então, qual é o papel do Poder Judiciário nesse cenário de ser chamado, ser convocado para a sociedade por alguma ação para poder avaliar a constitucionalidade de algum projeto de reforma? Então, por exemplo, eu mencionaria aqui a questão da própria reforma da Previdência. Já tem várias inconstitucionalidades sendo alegadas. Caso venha a ser aprovado, o Judiciário depois seja instado a avaliar a constitucionalidade. Esse pacto, de fato, quando envolve o Poder Judiciário, é algo que a gente tem que questionar mesmo, entender que o papel do Poder Judiciário é, inclusive, fazer uma avaliação de defesa da Constituição e não da governabilidade. Na verdade, o judiciário ele tem que defender os direitos dos cidadãos e não governabilidade, não tem que defender nenhum governo. Então, eu vejo que está correta a crítica das associações de magistrados. Sim, agora, o que pode acontecer, né, com todas essas críticas? Algo muda em relação a esse pacto, a essa decisão do Dias Toffoli, porque ele é o presidente do STF. E as críticas, de alguma forma, podem modificar alguma coisa, Juliana? Luciana, desculpa. Eu acredito que não. Eu acredito que, de alguma forma, eu acho que o próprio presidente da Câmara falou isso, é um pacto mais simbólico do que propriamente efetivo ou concreto em termos de medidas. Então, para mim, esse encontro demonstra muito mais uma posição pessoal do presidente do Supremo, Toffoli, ou de institucionalmente ele entender que o judiciário teria que estar nessa conversa, do que propriamente alguma medida concreta de atuação do Supremo possa resultar desse encontro. Até porque o Supremo é composto por 11 ministros, né? O papel do presidente no momento concreto do julgamento é muito limitado. Inclusive, o presidente hoje só vota se houver empate. Então, quem vai, na verdade, decidir as várias questões que, porventura, cheguem no Supremo são os outros 10 ministros. Então, a figura do Toffoli nesse encontro, na minha avaliação, é mais algo simbólico do que propriamente concreto de medidas. Sim, agora, o impacto dessa notícia, porque a gente vê na mídia tradicional essa notícia como sendo uma notícia extremamente positiva, agora vai, a reforma da Previdência, obviamente que os meios de comunicação têm seus interesses em relação à aprovação dessa reforma, mas fica para a população, né, de uma maneira geral, passa uma ideia de que não, agora sim, os ânimos estão mais acalmados. A repercussão disso na imprensa, na sua opinião, Luciana, como é que a imprensa está lidando com isso? Bom, a imprensa, na minha avaliação, está lidando, especialmente né, a grande imprensa, está lidando como sempre lidou. Na verdade, são notícias que acabam gerando querendo comunicar, especialmente com o mercado, né? Na minha avaliação, o governo Bolsonaro está muito preocupado com a repercussão desses vários percalços e desencontros que têm sido noticiados em relação ao governo, que a imprensa
não conseguiu deixar de noticiar e agora está querendo vender boas notícias, né? Ou tranquilizar mercados e dar sinais de que, eu diria, agora vai, né? Entre aspas. Sim, entendi. Então, é uma reação mais, na minha avaliação, para tentar acalmar o mercado do que propriamente você poder ter um resultado concreto de qualquer, vamos dizer, melhoria nas condições de negociação no Congresso e de realização das tais reformas que estão sendo pleiteadas. Perfeito. Glauco Faria aqui participando também. Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia. Mudando um pouco o tema, mas chegando, também ficando aqui nessa questão do STF, de certa forma também do Poder Legislativo, hoje saiu uma notícia da colunista Mônica Bergamo dizendo que a ação que pede a descriminalização do porte de drogas deve ser retirada da pauta do Supremo, julgamento que estava marcado para o dia 5 de junho, sendo que a descriminalização, ao menos do porte da maconha, era tida como certa. A justificativa seria que existe um projeto já aprovado na Câmara e no Senado que mantém a criminalização e altera vários pontos da política nacional de drogas. Como você vê essa questão e também a necessidade da gente discutir essa legislação a respeito de drogas que está intimamente relacionada aí ao encarceramento em massa no Brasil? Bom, o que nós temos aqui nesse tema é mais um resultado da pressão do ministro Osmar Terra, que esteve no Supremo Tribunal Federal, segundo notícias, e fez pressão para que o julgamento fosse retirado de pauta. Esse mesmo ministro é quem está por trás da aprovação dessas alterações à lei de drogas no Congresso. Ele tem uma visão extremamente conservadora. Com essas mudanças, o que a gente não teve nenhum, na verdade, não tem nada a ver o que está julgando no Supremo com o que efetivamente foi mudado na lei de drogas. Tanto que a afirmação até que você fez aí foi no sentido de que não teria havido a modificação que o Supremo foi instado a fazer. O que mudou na lei de drogas e que ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República são questões referentes à internação e a mecanismos mesmo de saúde, e quais as condições que vão se dar esses mecanismos de tratamento para usuários, e não foi debatido especificamente o tema que é objeto da ação lá no Supremo. No Supremo, o que está sendo julgado é a inconstitucionalidade da criminalização do posse para uso pessoal. E essa ideia que era certo, isso a gente só pode saber depois que os ministros votarem, né? Mas se efetivamente é correto dizer que os ministros iriam deliberar, o que eu entendo, o que eu avalio, que não é correto ter sido retirado de pauta. Então, eu estou atuando nesse processo, de alguma forma, aguardando como amicus curiae, aguardando esse julgamento. Estou com passagem comprada para Brasília, o processo estava na pauta. O que agora a Defensoria Pública, que é a autora desse recurso, vai fazer, possivelmente, é pressionar para que o processo seja recolocado em pauta. Porque, juridicamente, não tem nenhum motivo para esse processo não ser pautado no Supremo. E eu acho que é mais do que urgente debater esse tema, especialmente das últimas mortes que tivemos em Manaus. Tem notícia de uma pessoa que estava presa em Manaus com 5 gramas de maconha. Das pessoas que foram executadas dentro da prisão. Então, para mim, essa conjuntura hoje demonstra que é mais do que urgente colocar em pauta, e não o contrário, como o ministro Osmar Terra tem pressionado, e eu entendo que o Supremo não deve seguir. Eu não vi ainda uma confirmação oficial desse adiamento, isso não está oficializado no processo, mas eu entendo que nada está definido ainda e que ainda pode ser julgado. Exato. Se não for dia 5, num dia próximo. Muito bem. Luciana, você citou a questão de Manaus, era a questão que eu ia te fazer agora em seguida. A responsabilização, a ONU já está cobrando a responsabilização, né, da gestão dos presídios. Essa questão é bastante importante também porque fala sobre a privatização dos presídios, né? Como é que você vê essa proposta, né, que ganha cada vez mais força aqui no Brasil?
Bom, para falar nessa realidade, a gente basta olhar para os vários processos que já tem na ONU contra o Brasil, de outras chacinas em presídio. A memória às vezes pode ser curta do brasileiro, mas nós já temos vários exemplos absurdos de mortes no sistema penitenciário no Brasil nos últimos anos. Mortes essas que são de responsabilidade do Estado brasileiro, que é quem é responsável pelo preso. Então, o Amazonas chama ainda mais atenção porque é um caso de reincidência seguida. Nós tivemos mais de 50 mortes em 2017, né? E agora de novo. Ou seja, é um caso muito grave e as autoridades precisam ser investigadas e responsabilizadas por essa situação, mas especialmente chama a atenção que esses fatos tenham se reproduzido num presídio privatizado. Ou seja, que mecanismo é esse de gestão de presídios que visa o lucro, que visa a exploração do encarceramento para lucro de empresas privadas? Infelizmente, esse tipo de resultado, de morte, é uma tragédia anunciada, ou seja, as denúncias contra o sistema penitenciário brasileiro já são feitas há muitos anos, e agora o que se reforça é a denúncia que a privatização não será a solução para esse problema. Durante muito tempo, quando nós tínhamos essas mortes, quando nós denunciávamos esse superencarceramento, a resposta do governo precisamos construir mais presídios e precisamos privatizar. Pois bem, agora isso foi realizado e o exemplo de Manaus é um exemplo da falha absoluta desse modelo de encarceramento para lidar com a criminalidade e para proteger a integridade de pessoas. E eu chamo a atenção aqui também, acho importante alertar e denunciar para o sofrimento imposto às famílias pela demora na realização, né, dos laudos para poder liberar os corpos no IML do Amazonas. Isso também é desumano. Essas pessoas perderam seus parentes, seus maridos, seus irmãos, seus filhos, e o governo federal tinha que estar também apoiando o estado do Amazonas no sentido de enviar outras equipes, mais peritos, para a liberação imediata desses corpos, o que está tendo um atraso inaceitável. Agora, em relação à administração, dessa gestão, quer dizer, a gestão poderia ter evitado esse tipo de morte, né? Então, a briga se racha, né, na facção. Se houvesse uma administração correta, essas mortes poderiam ter sido evitadas, né, Luciana? Sem dúvida. Eu acho que tem vários motivos para essas mortes terem sido evitadas. Não só essa notícia da inteligência que já apontava para o problema, mas também, se nós pensarmos a quantidade de presos que estava em celas, a existência de celas grandes não é recomendável, foge dos padrões, tanto da nossa lei de execuções penais como da própria, das normas da ONU, ou seja, a questão da superpopulação carcerária, a divisão desses presos internamente e, fora isso, presos provisórios. Nós temos notícias que boa parte desses presos eram de presos provisórios. Presos provisórios não deveriam estar sujeitos a essa medida antes de uma condenação definitiva. Então, são vários erros que precisam ser investigados e precisam ser avaliados para se reformar. E eu queria acrescentar aqui a questão do projeto Moro. A proposta do ministro da Justiça hoje, que é a grande solução anticrime, como ele está propondo, só vai reforçar essa situação de Manaus, do Amazonas, e pode levar a um incremento do número de mortes de presos no futuro. Perfeito. Justamente a respeito dessa questão, Luciana, a gente teve aí o ministro Osmar Terra censurando uma pesquisa da Fiocruz, justamente porque, segundo ele, a sua sensação a andar nas ruas de Copacabana é que existe, sim, uma epidemia de drogas no Brasil, contrariando uma pesquisa feita com milhares de entrevistados ali. E o pacote anticrime também, o ministro Sérgio Moro, de certa forma, guarda um relativo orgulho de dizer que não foi feita com a contribuição da academia. Não são medidas, né? E eu digo dessas duas coisas porque elas têm a ver tanto a questão das drogas, né? A epidemia de drogas que sustenta todo discurso punitivista e também o pacote anticrime se relacionam com a questão do encarceramento em massa. Não é muita irresponsabilidade desconsiderar estudos e pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil
para justificar medidas que têm consequências tão graves para a sociedade? Concordo plenamente. No Brasil, a gente ainda não aprendeu a fazer políticas públicas a partir de evidências, a partir de dados da realidade. Por quê? Porque a política pública, uma lei, ela é vendida por um determinado ministro, um determinado governo, como sendo a grande solução. Isso a gente chama de populismo penal. É um apelo a ideias punitivas, sem base em estudos ou da realidade, para vender uma ideia de que tudo vai dar certo, a gente vai melhorar. Eu tive na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, justamente estava discutindo o PL Moro, e uma das questões que eu falei lá foi: há 30 anos nós fazemos a mesma coisa nesse país, aumentar penas. E aí, nisso, o governo Bolsonaro não se diferencia dos governos petistas que eles tanto criticam, porque a segurança pública ela é trabalhada na lógica de aumentar penas, simbolicamente, como se isso fosse uma mágica que fizesse sumir a criminalidade. Não aumentar penas, ou mesmo essa medida do Osmar Terra de querer aumentar a internação e enviar pessoas usuárias para comunidades terapêuticas sob a lógica da abstinência, não vão reduzir a criminalidade ou o consumo de drogas, assim como o aumento de penas não vai reduzir a criminalidade. E o fato da pesquisa da Fiocruz ter sido censurada é simbólico, pois nós temos a prova cabal de que o governo desconsidera evidências, mas é o pior, ele censura uma pesquisa que custou caro, que foi com dinheiro público. Então, essa pesquisa precisa ser divulgada e precisa ser seguida pelo governo. Não se pode propor uma política que viole evidências, especialmente de uma instituição tão respeitada e que foi selecionada num edital público pelo próprio governo. Então, eu queria dizer assim, que como pesquisadora, e todas as entidades de pesquisa que já se pronunciaram foram favoráveis a liberação da pesquisa e apoiaram a Fiocruz, é uma metodologia internacional, não tem nenhum motivo para se censurar essa pesquisa, a não ser o que a gente está chamando de terraplanismo, né? Que está em moda agora, que é achar que a Terra é plana. Pois, fazendo uma brincadeira aqui, o Osmar Terra, né? Ele segue na mesma linha, ele quer negar todas as evidências e ainda dando a desculpa que ele fez um passeio em Copacabana e viu diferente. Ora, Osmar Terra, senhor ministro, isso não é aceitável, nós não estamos brincando aqui. Então, ou ele prova por que a pesquisa está errada, e o que vai ser difícil, porque a pesquisa está metodologicamente corretíssima, eu tive acesso a essa pesquisa, ou ele deveria parar de falar coisas que todos nós já sabemos que não justificam. Nenhuma censura à pesquisa. Ainda que a pesquisa pudesse ter problemas, o que não é o caso, ele deveria publicamente liberar a pesquisa e deixar a comunidade científica avaliar a pesquisa. Mas, 2, ele não tem nenhum motivo para impedir essa liberação. Ele deveria estar liberando e elaborando políticas públicas que atendessem à população, eficazes. O que ele está propondo, que é internação involuntária em comunidades terapêuticas, não é medida eficaz capaz de também resolver o problema do uso de drogas no Brasil. O que ele está é atendendo ao lobby de comunidades terapêuticas ligadas a grupos religiosos e está também atendendo ao lobby de clínicas privadas de internação psiquiátrica, que são os verdadeiros interessados nessa alteração da lei de drogas, não o povo brasileiro, mas esses lobbies de interesse, inclusive financeiro e político, de entidades que querem receber dinheiro público para fazer internação de pessoas. Luciana, você falou da importância, né, das pesquisas justamente para a elaboração de políticas públicas. Você é professora e hoje temos a manifestação puxada pelos estudantes em todo o Brasil em favor da educação, contra os cortes nessa pasta. O que você falaria, né, para todos, né, e todas que estão nos ouvindo em relação a essa manifestação? É fundamental que toda a sociedade participe, Luciana? É uma convocação dos estudantes, mas também de vários sindicatos, de professores, de técnicos administrativos, nas universidades federais. A gente está mobilizando para estar nas ruas, mostrando o que a universidade faz.
Aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter uma concentração na frente do IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que fica no Largo de São Francisco, no centro da cidade, e lá terão tendas e estaremos falando sobre a importância da universidade para o futuro do Brasil. A importância das pesquisas realizadas na universidade. E é lamentável que num cenário como esse, que a gente deveria estar fortalecendo a educação ou debatendo como melhorar a educação, que a resposta do governo seja não só cortes orçamentários, que podem inviabilizar a existência das universidades, como também censura pesquisas. E eu queria acrescentar só a importância de nós estarmos na rua hoje para questionar a manifestação do advogado-geral da União, que quer botar a polícia dentro das universidades para fazer, diz ele, para fazer fiscalização ou criminalização da militância de professores. Como se fazer pesquisa ou se posicionar, né, de acordo com análise e com convicções a partir, né, do espaço científico da universidade fosse militância. Ou melhor, se isso é militância, que espero que as universidades continuem militando e a gente estará nas ruas mostrando que não é balbúrdia e esperamos o apoio de todos. Tem atos em todas as cidades brasileiras. E quem tiver dúvida, entre numa universidade, venha participar dos vários eventos que as universidades fornecem, perguntem para os seus filhos, né, que cada vez mais a universidade hoje, uma universidade diversa, uma universidade negra, uma universidade que que tem a maioria dos seus alunos pertencentes às classes justamente mais precarizadas, que são aquelas que precisam mais da educação para podermos então ter um Brasil melhor, ter um Brasil